O vereador que me intercedeu é o vereador Eduardo Moura. Que eu saiba, é o que me intercedeu, é Eduardo Moura. Não, quem me intercedeu agora que eu vou falar, porque eu vou falar agora. Mas vamos lá. Gente, olha, esse assunto do INSS é um assunto muito sério. E a gente não pode ficar aqui querendo fazer politicagem com algo tão sério do sofrimento da população brasileira. Esse tema é um tema seríssimo, é um tema muito importante, é um tema que nós precisamos olhar para ele e olhar para a sociedade. A gente sabe que a sociedade sofreu, a gente sabe que algumas quadrilhas se organizaram para tomar dinheiro do povo, para tomar dinheiro do pobre, para tomar dinheiro do necessitado, para explorar uma pessoa que vivia com a pensão. E, infelizmente, teve quadrilhas que se organizaram para isso. E elas começaram a se organizar, vereadores. E eu acho que a CPI vai mostrar isso. E muita gente que fica falando muita besteira vai precisar parar para entender. Ela começou a se organizar em 2019. 2019 foi quando começou a se organizar o roubo. Salvo engano, eu tenho impressão que não foi nem 2019. Foi ainda no início do governo Temer, ainda foi com Temer que se organizou. Tem impressão minha de que ainda foi com Temer que começou essas quadrilhas a agirem. Elas começaram a agir. Presidente, você devolve meu tempo, por favor, tá? Elas começaram a agir ainda ali naquele período de Temer. Eu creio que foi no governo Temer que começou. E perpassou todo o governo Bolsonaro. Esses grupos agindo e assaltando a população. Assaltando as pessoas pobres, humildes. É sobre isso que a gente tem que ver. E a gente sabe que essa questão, e eles se organizaram com o passar do tempo. Eles acharam pouco que começaram, eles acharam pouco que estavam roubando menos pessoas. E o que eles começaram a fazer? Começaram a tentar influenciar dentro do Congresso. Entrar dentro do Congresso. Tentar aprovar leis dentro do Congresso, para poder facilitar a forma deles de roubar a população. E aí a gente hoje que vive na questão da mídia midiática, o parlamento midiático, o parlamento que agora que só quer falar de mídia. Então, o que eu digo parece verdade, mas é a minha verdade. O camarada estão usando as tribunas do parlamento, estão usando as redes sociais para falar meia verdade, como se fosse verdade. O rombo do INSS é verdade, mas a forma que está sendo feita não é verdade. A forma que está sendo dita, então, precisa apurar. Então, o rombo do INSS é uma realidade. Agora, eu não poderia jamais, é por isso que eu, nesse requerimento, não votarei. Por conta, e não é, eu sou a favor de apurar a verdade, eu sou a favor da CPI, mas esse requerimento, ele está sendo usado para homenagear um deputado federal que eu não concordo com ele, porque é o deputado das meias-verdades, o deputado que faz uma mídia para meias-verdades. E ele tem, realmente, um alcance gigantesco. Infelizmente, tem disseminado muita mentira, ou muitas meia-verdades, que o nome disso é fake news.
meias verdades que eles têm feito. Então, por isso eu não posso votar. Mas eu já pedi para fazer um requerimento para homenagear os deputados que votaram pela CPI. Eu vou votar contra esse, porque esse, na verdade, não é para homenagear a CPI. Esse requerimento se organiza, se esconde para homenagear, para fazer culto a uma pessoa. O deputado federal Nicolas Ferreira, e eu não concordo com isso. É por isso que eu vou votar contra esse requerimento. Mas vou fazer um requerimento, já mandei fazer, vou dar entrada ainda hoje, para homenagear todos aqui, menos com o nome, que eu não vou personificar pessoas aqui. Nós não estamos aqui para personificar pessoas. Nós estamos aqui para fazer as coisas de forma séria. Entendeu? De forma séria. E não personificando pessoas. Eu sou funcionário do INSS. Sou funcionário do INSS. E como funcionário do INSS, a gente fica muito sofrido. Não só com as pessoas que perderam o dinheiro e com a má fama que o INSS, os funcionários, amigos meus, ficam, que o INSS está fazendo isso, participou. Para mim é vergonhoso, é triste você ver profissionais do INSS envolvidos. Poucos. Nós temos 19 mil servidores do INSS. Um pouco mais, 19 mil, entre 19 mil ativos do INSS. Participou, pelo que está se dizendo aí, desse negócio aí, umas 5 ou 6 pessoas. Mas essa mancha está ficando em cima dos trabalhadores, lutadores, que trabalham dia a dia para garantir direito da população aposentada, porque alguns fizeram errado. Então a gente tem que identificar realmente quem fez errado, quem não fez. Entendeu? Mas eu quero dizer uma coisa. Esse assunto é um assunto muito sério, como eu já falei, e que nós não podemos abrir mão. Abrir mão de garantir a apuração. Mas eu não vou, repetindo, não vou fazer culto aqui a nenhum deputado federal. E vou dizer uma coisa a mais. Parem. Quando essa CPI terminar, vocês vão ver que vocês vão parar de fazer culto e de querer discutir. Ah, não, foi o governo tal. Esse governo teve a coragem de apurar. Ah, o irmão do presidente é de uma associação dos sindicatos aposentados, vice-presidente. Eu fui procurar saber, ele é vice-presidente lá do sindicato faz 2 anos. A fraude começou, a fraude começou em 2019. Mas vamos lá. Mas eu não estou aqui para defender ninguém que fez errado. Quem fez errado tem que pagar. Quem fez errado no INSS tem que pagar. Agora é o seguinte, no governo anterior, quando tinha investigação, o deputado federal era afastado. O deputado federal do Rio de Janeiro, o deputado não, o delegado da Polícia Federal foi mandado para fora do país. O outro delegado que estava apurando as coisas foi mandado para a Amazonas. O outro delegado, queriam botar ele para tomar conta da Polícia Federal e não deixar investigação nenhuma sair. A Polícia Federal é para investigar e doem quem doer, tem que investigar. Esse é o papel da Polícia Federal. E foi nesse governo que ela teve liberdade para localizar esses caras. Ela teve liberdade para localizar. A Advocacia Geral da União, foi ela que estava à frente de buscar e denunciou. E se algum ministro, ou se algum senador, ou se algum funcionário não levou à frente, tinha que continuar a investigação e tinha que realmente ser apurado. Mas quem denunciou foi a denúncia e a apuração veio desse governo que está aí, tá? Mas vamos olhar isso, a CPI foi aprovada e ela vai mostrar isso. E muita gente que vem aqui e que quer botar no colo desse ou daquele a culpa, vai entender que, infelizmente, os bandidos estão aí.
e eles vão tentar roubar em qualquer governo, mas nós precisamos pegar eles e não permitir que eles façam isso.